Olá, boa noite a todos. Estamos entrando no ar no programa Conversa Franca com todos vocês pela CNT, em podcast e pelas nossas redes sociais. Vocês que acompanham Haroldo Martins e Alexandre Amaro. Boa noite, Alexandre Amaro. Boa noite, Haroldo Martins. Boa noite a todos que estão aí sintonizados conosco, né? Tanto pela CNT quanto nas nossas redes sociais. Nas redes sociais você pode compartilhar aí esse programa pelo WhatsApp, com seus amigos, familiares. Coloca lá no grupo da família para as pessoas assistirem aí o programa Conversa Franca, porque o tema de hoje é importante. Nós vamos falar sobre ansiedade. Olha só, queremos dizer a vocês que nos acompanham pela televisão que a legislação eleitoral ela determina aos pré-candidatos da eleição desse ano de 2022 que eles saiam da televisão, saiam do rádio em 30 de junho. Portanto, depois de 30 de junho, a partir de 1º de julho, eu e o Alexandre não estaremos mais até as eleições no rádio e na televisão, porque é a legislação eleitoral por causa do nosso trabalho. Para que vocês estejam avisados e saibam que o programa de sábado, 8 horas da noite, na CNT, as nossas participações, as nossas orações durante a programação, durante o dia, todos os dias, o último dia será 30 de junho, por causa da legislação eleitoral das eleições. Depois que a gente desaparecer da televisão, você já sabe, não fique triste, porque depois a gente volta. É verdade, depois do dia 2 de outubro, né? Podemos voltar aí 2 de outubro. Você sabe que 2 de outubro é o dia do meu aniversário de casamento? É mesmo? 2 de outubro. Exatamente. 2 de outubro agora eu faço 29 anos de casado. 29, parabéns. 29, 2 de outubro. Parabéns, esse mês eu tô completando 37. 37, 37 anos de casado, graças a Deus, né? É um exemplo para... Nós somos um exemplo, não que a gente goste de trazer para nós isso, mas o nosso casamento é um exemplo para pessoas, por isso que nós defendemos a família. Nós defendemos a família criada por Deus, base da sociedade. Muito importante que valores da família sejam preservados. Por isso que nós não temos um combate ferrenho contra XPTO. Contra XPTO. Não é nada pessoal. É verdade. Mas nós vemos que muitas das pautas da esquerda atinge a família, atinge vergonhosamente, escancaradamente a família como uma instituição social, que todos nós fomos criados e que mantém a sociedade com respeito mútuo. E esses valores, quando são tocados e destruídos, muita gente não vê que com o passar do tempo o que isso vai causar. Isso traz muitos problemas, né? Isso também está inserido dentro dessa ansiedade aí, porque muitas pessoas, por causa de situações que elas passam, levam elas a viver uma vida de medo, angústia. Então tudo isso aí faz parte desse quadro de ansiedade, traz transtornos psicológicos, mentais, espirituais, né? Uma gama de coisas que afetam aí a população de um modo geral. Somos defensores da família, a nossa pauta é a família, uma pauta conservadora, uma pauta cristã, uma pauta de bons costumes, uma pauta de respeito, porque a gente precisa manter a família coesa e forte, porque se a base ela ruir, tudo vem abaixo. Ansiedade, vamos à matéria que introduz o tema de hoje, daqui a pouquinho a gente volta. Não ouse a trocar de canal. É rapidinho, alguém diz aí, vapt-vupt, né?
Você pode até não perceber, mas praticamente para todos os lados que você olha, há alguém que sofre com esse transtorno, especialmente aqui no Brasil. Vivemos no país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. A doença já atinge 18,6 milhões de brasileiros. Entre eles está esta jovem que postou um vídeo em uma rede social no momento em que passava por uma crise. Eu começo a chorar do nada, de repente, e a minha respiração fica difícil. Eu sinto um aperto muito grande no peito. Esta outra que afirma sofrer não apenas de ansiedade, mas também de síndrome do pânico, também mostra em vídeo seu desespero. Gente, é muito ruim sentir isso. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi adquirir ansiedade e síndrome do pânico. Doenças que não escolhem idade, sexo, raça ou classe social. O tratamento para a ansiedade normalmente é feito por meio de terapia e medicamentos controlados. Mas, segundo a ciência, seria mais um transtorno sem cura, que já atinge quase 10% da população brasileira e que, em meio à rotina cada vez mais agitada em que vivemos, parece estar cada vez mais perto de mim e de você. No Brasil, 9,3% das pessoas têm algum transtorno de ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Este número é 3 vezes maior do que a média do resto do mundo. 264 milhões de pessoas no mundo inteiro são atingidas pelo transtorno de ansiedade. 18 milhões delas são brasileiros. A Organização Mundial da Saúde publicou em seu relatório sobre a saúde mental que mulheres tendem a ter uma propensão maior aos riscos de desenvolver transtornos mentais, pois quando adoecem, a mulher tem dificuldade em aceitar o diagnóstico, porque não consegue sair do lugar de cuidadora imposto pela sociedade para ser aquela que precisa de cuidados. Crianças que passaram por abuso ou negligência têm um risco 2 a 3 vezes maior de sofrer com transtornos mentais na adolescência ou na fase adulta, segundo especialistas. De acordo com um estudo da americana Universidade Harvard, sujeitos com os quadros graves e agudos levam em média 7 anos para buscar o auxílio de um profissional de saúde. Nos casos em que os sintomas são mais leves e duradouros, essa demora pode se arrastar por 16 anos. Esse desperdício de tempo valioso faz o quadro evoluir para enfermidades ainda mais sérias, como o alcoolismo e a depressão. Para ter ideia, estima-se que de cada 5 pacientes depressivos, 4 deles tiveram ansiedade lá no início. Muito bem, de volta, tema ansiedade, e a matéria-tema diz assim: a ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como falar em público, expectativa para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de provas, exames de saúde, entre outras. É o sofrer por antecipação, né? A pessoa começa só de pensar naquilo, o corpo dela já reage. Começa a suar frio, a mão começa a ficar gelada, os lábios perdem a cor, mexe com a pessoa, né? Mas a partir do momento em que passa a prejudicar a saúde da pessoa e trazer transtornos, aí a coisa passa da medida. Tudo demais é veneno, né? Tudo demais faz mal. Contudo, algumas pessoas vivenciam esta reação de forma mais frequente e intensa, o que a gente acabou de falar em outras palavras, né? Que pode ser considerada patológica
patologia e comprometer a saúde emocional. Aí vem a ansiedade associada ao medo, né? De acordo com o DSM-5, né, o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, os transtornos de ansiedade incluem aqueles que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. Isso quer dizer, a partir do momento em que há uma ansiedade, né, de alguma coisa ou em relação a alguma coisa que vem junto com medo e está causando perturbação do comportamento, então essa ansiedade, que todo mundo pode ter um pouco, mas sem ser prejudicial, passa a ser então algo ruim, que pode abrir portas para a depressão, pode abrir portas para o sentimento de inferioridade, o complexo, o sentimento de não realização. E o senhor sabe que algumas pessoas, tratando-se disso, elas já perderam grandes oportunidades na vida por medo de andar de avião, medo de viajar. Pessoas que tinham, até jogadores de futebol que perderam a sua carreira porque tinham que viajar e o medo era tão grande, mas tão grande que não conseguiam ir. A pessoa trava de tal maneira, um medo tão exacerbado, tão grande, que a pessoa não vai por nada. Você imagina, Alexandre, o seguinte: você vê uma formiga a olho nu, você vê uma coisa minúscula. É o que ela é, ela não te causa nenhum medo, ela não te causa nenhuma diferença de comportamento quando você vê a realidade sua do tamanho dela. Mas imagina você colocar aquela mesma formiga e você olhá-la através de um microscópio. Então você não verá a realidade da coisa, você verá o tamanho daquilo que você provocou pelo aparelho que você usou. Então não é a realidade, mas é como você está vendo. E muitas vezes você não precisa de um aparelho microscópio para como você está vendo fora da realidade. Você que cria aquela realidade, passa a ser a sua realidade. Então aquela formiga é um monstro. Porque quando você olha uma formiga realmente pequenina e você olha no microscópio, é uma coisa assustadora. Porque o bichinho é feio. O bichinho é meio, parece aqueles filmes de Hollywood. E ela fica grande, né? Imagina isso juntando várias ali, de causar pânico. Exatamente. Aí é o pânico que numa pessoa normal não quer dizer nada, mas pela forma com que aquela pessoa está vendo, pela realidade dela, causa o pânico, causa ansiedade, causa dor de barriga, causa diarreia, causa desmaio, causa queda de pressão. Em quantos elevadores nós entramos todos os dias? Vamos a um prédio A, B, C ou D. Quantas pessoas não saem de casa por medo de elevador? Ela vai de escada por quê? Não, eu tenho fobia, não posso ficar num lugar apertado. Não, eu não entro em elevadores. Quer dizer, uma coisa tão simples e corriqueira do nosso dia a dia, que hoje a pessoa que mora em apartamento, elevador. A pessoa que vai a qualquer prédio de repartição pública, elevador. Nada é mais térreo, né? Tem que aí pegar elevadores e a pessoa tem medo de entrar naquele ambiente, né? É uma coisa fora dos padrões, assim, de normalidade. Essa questão de fobia, tem gente que tem medo de coisas absurdas, né? Tem gente que tem medo de pavor de arroz. De arroz? Arroz, Essa eu não tinha ouvido ainda, não. Pessoa que tem pavor a arroz, coisa inanimada, né? Porque até mesmo ser uma coisa que é um ser não humano, mas é vivente, pelo menos tem vida, né? A pessoa pode ter medo de formiga, pode ter medo de sapo, pode ter pavor de aranha, né? Sei lá. Mas tem gente que tem pavor de coisas inanimadas. Eu li uma situação em que a pessoa tem pavor da casca da abacaxi. Algo assim que se chegar perto dela com uma abacaxi, ela entra em pânico. A cabeça da pessoa, a cabeça do ser humano,
que não necessariamente tem funções neurológicas, qualquer tipo de patologia. É criado pela cabeça da pessoa. Você não pode explicar. A pessoa começa a ter o inexplicável. E o que é normal, você tenta dizer para ela, mas não tem problema algum. Ela diz, não, mas não tem para você. Para mim tem muito problema, né? Os outros têm que respeitar, né? É difícil, a cabeça da pessoa. Bom, vamos lá então. Assim, medo, né? A resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Isso aqui é interessante. Então, o medo é com mais frequência associado a períodos de excitabilidade aumentada. Quer dizer, está olhando as lentes do microscópio. Necessária para luta ou fuga. Pensamentos de perigo imediato. Como entrar no elevador, né? E comportamentos direcionados a escapar de alguma situação. Quando você está dentro de um carro e alguém está dirigindo em alta velocidade, você se vê preso dentro daquela situação, a pessoa entra em pânico. Né? Ou até mesmo a pessoa ir ao cinema ou ir a algum lugar, ela pensa onde ela vai sentar, e se tiver um problema aqui, onde a porta de emergência, e para eu sair, tem todas essas coisas. Você imagina o seguinte, você imagina que as pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas vivem assim, dentro delas um pânico muito pessoal, que as outras pessoas não compreendem o que está acontecendo dentro da cabeça dela. E assim, de acordo com a OMS, 19 milhões de brasileiros têm algum tipo, né, de transtorno de ansiedade. Então, não são poucas as pessoas, não, são muitas pessoas. E as pesquisas, entre cada 4 crianças sofrem com depressão ou ansiedade. E olha, você sabe que esses tempos agora, eu já conversei com alguns diretores de escola e eles colocam isso, que as crianças nessa pós-pandemia, nessa volta para a escola, estão sofrendo demais, estão reagindo de uma forma assim péssima no colégio, ficaram 2 anos presas, né, sem ter aula presencial, e agora o índice assim, de crianças ansiosas, depressivas, aumentou muito. Antissociais, já eram crianças, já estavam com uma adaptação, uma sociabilidade, e depois vem 2 anos de reclusão, aí depois são abertas as portas da prisão e ela tem que ressocializar. E dependendo de aonde elas ficaram reclusas, desculpe, eu estou dando uma ênfase, estou carcando na tinta das expressões, mas vocês entendem o que eu quero dizer. A reclusão que ela teve nos anos de pandemia, quem sabe como dentro de casa a coisa foi verdade. Um pouco também exagerada. Né? Foi visto assim com um pouco de pavor, com medo de morrer, com medo de estar no ar, né? A coisa está no ar, o bichinho está no ar. Na cabeça de uma criança, isso é muito, muito difícil. Aí volta a socializar-se e aí apareceu um monte de problemas comportamentais, e o atraso da aprendizagem desses 2 anos é uma coisa mundial. É como se o mundo tivesse regredido, nem parado, tivesse regredido. O aprendizado foi prejudicado, a socialização, o comportamento, o desenvolvimento. Teve crianças que voltaram a fazer xixi na cama. São coisas... Então, são coisas endêmicas ou pandêmicas, paralelas à própria pandemia do Covid que nós tivemos. Comportamentais, psicológicas. E isso vai ainda refletir durante algum tempo. E vai ficar na memória de todo mundo, né? Assim como a economia diz que vai se demorar um pouco para se recuperar tudo, a saúde mental também não é diferente, né? Para a gente recuperar tudo isso, a gente vinha numa crescente, né? O mundo acelerando, principalmente por causa do mundo virtual que nós temos hoje. De repente,
para tudo, né? Parou e aí muitas pessoas não conseguem voltar à realidade. E aí, como já falamos também, devido a algumas situações, perdas, estresse, traumas e tudo mais, né? Então hoje nós temos muitas pessoas ansiosas, crianças ansiosas, que elas pensam, é aquela que pergunta todo dia, né? Quando é meu aniversário? Não, falta um pouco ainda, mas já está chegando meu aniversário. Quer dizer, ansiedade, né? Crianças ansiosas. Eufórica, é difícil isso. Bom, gente, o tema do programa é ansiedade. A gente está tendo aqui uma conversa legal. A gente espera que o que a gente conversa... E eu tenho ouvido pessoas dizer, olha, eu tenho aprendido muito com o programa de vocês. Legal, o programa de vocês é diferenciado, porque como a gente faz a programação dentro da programação da CNT, que é a programação da igreja, a maior parte do tempo, e como nós somos da igreja, o programa não tem o assunto estritamente, né? religioso, espiritual, como o programa da igreja. Mas é um programa de tema aberto para que a gente possa ter uma audiência mais diversificada. E as pessoas dizem, olha, a gente tem aprendido muito. A gente fica feliz com isso. A gente não quer ser chato, né? De pena que na CNT hoje é o último, né? É o último? Hoje é o último, né? Devido à legislação, nós estamos aí com o último programa saindo do ar. Tá bom, é o último mesmo. Não chore. Mas continua seguindo a gente aí nas redes sociais, porque tem muita coisa aí nas nossas redes sociais, né? Muito trabalho sendo feito aí. O fato de ser o último programa e a gente vai sair do ar, isso quer dizer que está chegando a hora. A batalha, a missão, a luta, é isso aí. E precisamos de todos engajados num propósito, né? O propósito... Reino, propósito da fé. Nós vamos ao intervalo, a gente já volta encerrando. Tá chegando aí, eu acho que estamos pertinho da hora já. Uma pesquisa feita com 490 mil brasileiros constatou que quase metade dos trabalhadores já teve crise de ansiedade. A Clarissa também sofre com a ansiedade desde a infância, mas o diagnóstico só veio na vida adulta. Já passou por tratamento clínico, faz terapia, usa remédios e hoje em dia cuida até da alimentação para controlar as emoções. Mas nem sempre foi assim. Minha mãe tinha que tomar muito cuidado, né, sobre tudo que ela me contava. Então, viagem, eu não poderia saber com muita antecedência, senão eu ficava sem dormir. Sempre roí unha por conta da ansiedade. Na adolescência, comecei a fumar muito cedo e sempre tive problema com sobrepeso, por conta da ansiedade, né? Eu descontava essa ansiedade na comida. A ansiedade é responsável pela maioria das fobias, como o medo de avião, medo de elevador e toque, o transtorno de obsessão compulsiva. Tem ainda a ansiedade generalizada, uma preocupação excessiva com áreas da vida, como família e trabalho. Foi esse distúrbio que afetou a Giovana. A jovem youtuber que quase tirou a própria vida por causa desse estresse exagerado e de toda a dor que a ansiedade generalizada provoca. Giovana faz tratamento psiquiátrico e toma remédios. Uma jovem que já carrega uma bagagem pesada, mas que não quer desistir. E que a vida nunca mais seja cinza igual foi pra mim. Mas a ansiedade ainda é um adversário que precisa ser driblado. Ela tem consciência que não está curada, mas entendeu a importância de tentar viver um dia de cada vez ao máximo. Bom, estamos de volta, já caminhando para o final do programa. Nosso último programa antes de sair do ar por causa da legislação. 1º de julho já não podemos estar no ar. Esse é o último sábado. Eu estava lendo aqui, ouvir música ajuda a relaxar, extravasar, expressar, dançar, celebrar, interiorizar, descansar. Ainda mais no Brasil, onde a narrativa social é o cotidiano, é sempre em cima da música. O brasileiro tem uma musicalidade muito grande, né? Ela é um elemento terapêutico por excelência. É algo medicinal e sem contraindicações.
Quando foi a última vez que você curtiu a sua música preferida? Música é um negócio muito legal. A gente aconselha, ouça música, né? Prática de esporte, né? Prática de esporte. Isso é uma coisa assim... Procure a Rede Aleluia, né? Onde você mora. A programação da Rede Aleluia o dia inteiro. As mensagens, as palavras. Mas é isso, música... Aqui no Paraná, 93.3 FM, né? A pessoa pode ouvir aqui em Curitiba. Curitiba, 93.3 em região metropolitana e em todo o Paraná também tem ali a Rede Aleluia. Rede Aleluia. Procure aí. E música é interessante, esporte, natação, jardinagem, cozinhar, coisa que não seja estressante, que seja prazerosa, cultivar flores. Torna-se até um hobby para a pessoa, né? O crochê, tricô, conversar com as vizinhas, focar. Você está falando aí crochê, tricô, os mais jovens falam assim, onde é esse aplicativo que baixa? Que eles muitas vezes não sabem o que é o crochê. Pergunta para a avó o que é tricô e crochê, elas vão falar para vocês. É verdade. Costurar. Agora, ó, isso chama atenção, né? Segundo dados da Anvisa, no Brasil, a venda de calmantes chega na casa de 123.500 caixas por dia. São mais de 5.144 caixas por hora. Somente no Brasil. É um número elevadíssimo, né? 5.000 caixas. Paliativo. Tudo paliativo. E enriquecendo a indústria farmacêutica. Essa é uma... Olha, nada contra a indústria farmacêutica, quer dizer, nada contra. Tem um monte de coisa contra, mas eu quero dizer que não é uma perseguição pessoal. Mas melhor do que a indústria farmacêutica está aqui na tela. Deus, olha só. Buscar a Deus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Esse é o melhor calmante. Com ansiedade, é verdade. E amanhã, 9h30, nós vamos ter uma reunião da família nesse local, independente da sua religião. Mas se você anda gastando muito dinheiro com calmantes, remédio, calmante, remédio, calmante, se acaba. Ansiolítico, antidepressivo, um remédio para dormir e o outro para acordar, né? Pessoas tomam um remédio, que é um tranquilizante, ela dorme. Quando ela está acordando, ela tem que tomar outro para despertar. É difícil viver assim. Olha aí, gente. Venha buscar a Deus, ó. Amanhã, 9h30 da manhã, nesse local. João Negrão, 1510, com o Bispo Rafael Cavina, 9h30 da manhã aqui em Curitiba, né? Fica aí o nosso Templo da Universal e em todas Universal. Você que nos assiste aí de qualquer parte do estado do Paraná ou pela internet, você está nos assistindo aí em qualquer lugar do mundo, onde tem uma Universal domingo, é esse dia muito especial de buscar a Deus. Bom, gente... Um abraço para todos vocês que assistem a gente pela CNT. Nós voltaremos, não sei se a programação vai permitir se voltaremos com o Conversa Franca, mas a gente volta lá depois do primeiro domingo de outubro. Tá bem? Depois de outubro estaremos de volta aí com todos, nas orações ou com a programação. Aí, isso na TV. Porque nas redes sociais nós vamos continuar. Continuamos trabalhando aí. Acompanhando a gente, tá bem? Forte abraço, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.